Olá, bom dia, tudo bem com vocês? Nessa quinta-feira chuvosa aqui em Marechal, eu sou o Dr. Manuel Antônio Lindo e essa é a nossa mentoria da saúde. Hoje a gente vai entrar vamos fazer parte da minissérie, né? É o quinto episódio da série TEA, Transtorno do Espectro Autista. Mas antes de eu entrar nesse tema hoje, eu quero trazer uma informação que eu estou achando que é importante para todos vocês. Nós trabalhamos na Clínica São Bernardino com uma prática de suplementação de vitaminas, minerais, enzimas, tudo de forma injetável. E eu achei que hoje eu precisava falar com vocês, porque eu estou vendo muita gente chegando no meu consultório com deficiência nutricional, com falta de energia, indisposição. Agora, as semanas que passaram, quanta gente não pegou nessa essa gripe, esse resfriado, uns dizem que é influenza, na época, um tempo atrás, a dengue, e eu não estava divulgando isso para vocês, mas eu acho que vai ser necessário. Sabe por quê? Porque quando a gente faz suplementação injetável, o efeito é imediato. E não é só para você prevenir a imunidade, não, tá? Claro que com a imunidade, você vai fazer uma viagem, vai pegar aeroporto, onde, o avião está lotado, o aeroporto está cheio de gente, então você tem medo de pegar uma infecção ou voltar para casa e trazer para sua família uma infecção, faça uma prevenção antes. Isso vai te ajudar muito a aumentar a tua imunidade e você vai evitar, assim, um contágio, tá? Mas não é só para isso, não. Eu vejo muito, e a gente tem muitos tipos de soros injetáveis que vão trazer benefícios para todos vocês, tá? Quais são os principais benefícios, né? Por exemplo, tem pessoas que não gostam de tomar comprimido. Eu trabalho muito com manipulação, tem cápsulas, e essas cápsulas tem gente que reclama que é um desconforto. Então, além do desconforto que você vai evitar, claro que a gente tem que suplementar via oral sim, tá? Mas às vezes o início injetável é muito importante, porque até o efeito do suplemento fazer o efeito desejado, pode passar 2, 3, 4 semanas ou mais. E o injetável é imediato, você vai ter esse benefício no momento do suplemento que você está escolhendo, tá? Então, além disso, tem também aquela falta de absorção. Tem muita gente que tem deficiência de absorção. Toma um suplemento, mas você vai fazer os exames, não está subindo no sangue a vitamina, tá? O mineral. Então, tem uma diferença uma deficiência de absorção. Então, isso vai ajudar bastante. Não só para vocês que têm dificuldade de ingerir, né, comprimidos, aqueles que têm deficiência de absorção, ou aquele para baixa imunidade. A gente tem muitos soros interessantes. Para você ter uma ideia, a gente tem para sarcopenia. Tá? O que é sarcopenia? Perda de massa muscular. Se você quer ganhar massa muscular, você quer recuperar o que você perdeu, ou até mesmo a hipertrofia na academia, tem suplementos injetáveis que têm um benefício extraordinário. Tem também para aumentar a imunidade, fadiga, evitar, né, infecções. Tem soros extraordinários também. Fibromialgia. Quantas de vocês não têm fibromialgia, dor no corpo, né? Onde você encosta dói? Então, tem suplementos que removem essa dor com mais facilidade e mais eficácia do que esperar um suplemento fazer o efeito. Né? Às vezes você fica, mas eu não estou sentindo efeito. Calma, vai fazer efeito. O injetável melhora mais rápido, tá? Qualidade da unha, do cabelo também. Quedas de cabelo, é muito comum, né? Você vê as mulheres sempre reclamando com queda de cabelo. Os homens também. Suplementação injetável agiliza muito a recuperação do folículo, tá? Revitalizante Power, para dar uma reenergizada, você está fatigado, cansado, sem energia, sonolento, faz uma suplementação injetável, você vai ver a diferença, tá? Tem também para quelação de ferro. O que é isso? Normalmente são os homens, né? A mulher tem mais deficiência de ferro, anemia, mas o homem tem um excesso de ferro, a gente chama de hemocromatose. Aí você vai no médico e o médico manda você fazer o quê? Uma sangria, ou doar sangue. Você às vezes não quer doar sangue, às vezes você não quer fazer uma sangria. Ou às vezes você nem pode doar sangue, você já teve uma hepatite, alguma coisa que te impossibilita de fazer. Então o que você pode fazer nesse caso? Suplementar soros injetáveis que vão eliminar toda a inflamação dessa ferritina, porque ferritina elevada nada mais é do que inflamação. Tá? Também tem uma booster imune para emagrecimento, tem também bastante coisa interessante que você pode fazer injetável que acelera a parte metabólica, queima de gordura. Tá? Para a densidade mineral óssea, osteopenia, osteoporose, não os bisfosfonatos, não aquela injeção anual, semestral que você toma, isso não é válido. O que você tem que fazer é recuperar sua densidade mineral óssea, e há suplementos injetáveis que faz isso, porque 90% da parte óssea é proteica e só 10% mineral, tá bom?
Hoje a gente vai falar sobre neurotransmissores no 5º episódio. Então, esses neurotransmissores vão agilizar o processo de recuperação da parte cognitiva, déficit de atenção, falta de memória, tanto para Alzheimer, para Parkinson, para transtorno do espectro autista, para autismo mesmo. Os injetáveis são perfeitos para você melhorar todos esses neurotransmissores, tá? E o mais importante de tudo, não custa caro, tá? Eu sei que vocês ouviram falar muito de, eu vou em clínicas, dos ortomoleculares, esses soros são absurdamente caros. Sim, mas eu não posso fazer isso com vocês, então o preço é bem acessível, ok? Então eu sempre vou trazer essa informação porque eu vejo que hoje se faz necessário. E como nós temos aqui na cidade, na região, vocês podem se beneficiar muito com tudo isso que nós temos lá na Clínica São Bernardino. Agora a gente vai no tema. Vamos voltar ao TEA, transtorno do espectro autista. Hoje a gente vai falar sobre sistema nervoso central e o transtorno, né? Vocês vão entender por que o que acontece, qual é a tormenta no seu cérebro, por que tem criança que tem essa disfunção. Então, considere-se que o transtorno do espectro autista reflete a disfunção das redes neuronais muito bem distribuídas, tá? Que interconectam grupos dispersos de neurônios disparados funcionalmente disparados no cérebro. Imagine você numa cidade. Uma cidade que funciona e uma cidade que não funciona. O seu cérebro é essa metrópole, essa megalópole, tá bom? Então, como que a gente vai fazer funcionar tudo dentro do seu cérebro, né? Os viadutos, a parte da transporte público. Faz de conta que o seu cérebro é uma megalópole, é uma cidade imensa, cheia de conexões. É ali que está o detalhe, tá? Então, a especificidade dessas conexões, os transportes, vão depender dos neurotransmissores, tá? Específicos que ligam os neurônios no seu trajeto. Então, se você não tem neurotransmissores, não há conexão desses trajetos, fica tudo limitado, tudo em curto. Caiu a ponte, não tem como atravessar. A gente tem que fazer uma conexão, tá? Então, a identificação precoce, tá? Porque a plasticidade desses complexos, tá, de redes cerebrais é responsável pelos efeitos profundos causados por diversas influências ambientais específicas. A gente chama isso dos fatores epigenéticos, tá? Sobretudo nutricional. A gente vai dar muita atenção à parte nutricional, as quais o indivíduo se expõe à sua vida pré-natal, quer dizer, antes mesmo de nascer, até o final de sua existência, até o dia que Deus chamar. Então, tudo que nós fizermos vai estar conectado com o nosso dia a dia e vai nos dizer se nós somos ou não saudáveis. Então, cuidado com alimentos, cuidado com agrotóxicos, cuidado com tudo que você está ingerindo. Está te beneficiando? Está te prejudicando? É saudável? Não é saudável? Come por prazer ou come por necessidade? Pense bem antes de ingerir qualquer tipo de alimento, tá? E não só alimento, tá? Todos utensílios domésticos, né? Cremes dentais, desodorantes, tudo faz parte. Tudo que entra na sua rede do seu organismo vai estar te beneficiando ou te prejudicando. Então, a identificação precoce de crianças com transtorno do espectro autista vai ser essencial, né, para incrementar a eficácia da intervenção inicial no momento em que o cérebro é mais plástico. Então, quanto antes você intervir, mais rápido você recupera teu filho, tá? Lembra que eu falei na segunda aula as características físicas das crianças? Será que elas estão muito hiperativas? Será que elas estão muito isoladas? Será que elas são muito seletivas? Isso são características para prestar atenção. Não espere levar num médico, num profissional de saúde, aguardando a resposta dele, que às vezes é muito tardia. Ou então entrar com medicamento que é químico, que não vai solucionar o problema, vai causar mais problema. Então, quando você tiver uma criança, ou perceber que a criança não está adequada, que tem alguma coisa estranha com ela, o quanto antes você levar para fazer um tratamento correto, que é desintoxicação, não intoxicação, porque se você der remédio, você intoxica. Você tem que fazer a desintoxicação dessa criança, ela recupera mais rápido, tá bom? Porque eu sempre falo, não existe criança com autismo. Ela está com o autismo. Ela está sob um efeito dentro do corpo dela,
tá bom? Então, quem que vai participar disso tudo? Os neurotransmissores. Então, os neurotransmissores, quais são eles principais? O GABA, a dopamina, a serotonina, tá? A noradrenalina, o glutamato, que não é glutamato monossódio, não é aginomoto, não é realçador de sabor, isso prejudica, tá bom? Desempenham papéis essenciais no desenvolvimento e no funcionamento do seu cérebro. Se você não tem neurotransmissores, como é que ele vai funcionar? Tá? Então, eles vão de transferências de informações, eles vão transformar e levar as informações dentro dessa rede neural, tá? Que é dentro da sua cidade, essa megalópole, a morfogênese, né? Que influenciam na estrutura neural. Ela vai construir, ela vai melhorar a eficácia. As cidades, né, dentro do seu cérebro que vão ser muito mais, assim, rápidas, fluentes, de melhor fluidez, de conectividade, conexão. Então, quando você tem uma deficiência dos neurotransmissores, não há razão para usar os famosos recaptadores de serotonina. Isso é um absurdo, porque se você já tem deficiência de serotonina ou outro neurotransmissor, como é que você vai fazer a recaptação de algo que você não tem? Vai juntar os cacos? Não tem como. Então, entrar com remédio é justamente o que não se deve. Ok? A gente tem que reconstruir essa rede o quanto antes. Aí, se eu falar disso, o que está em jogo? O triptofano. E o que é o triptofano? É um aminoácido essencial, tá? E precursor dos neurotransmissores serotonina, tá? E participa também da... Eu vou falar esses nomes, mas não precisa decorar não, tá? É só para você entender no final o que vai acontecer. Então, a serotonina participa da via quinurenina, onde participam os processos inflamatórios. Então, pode formar o ácido quinolínico, tá? Então, essa substância do glutamato, associada com o mesmo, ativa esse receptor, né, excitando células nervosas. Então, tem estudos recentes provando que pode ser esse o grande problema que desencadeia as inflamações neurais no transtorno do espectro autista. Então, a deficiência dos neurotransmissores, a deficiência do triptofano, está relacionado diretamente com essa crise, né, essa tormenta cerebral, para as deficiências dos neurotransmissores. Então, a síntese da serotonina em crianças sem autismo, uma criança que não tem nenhum espectro autista, é 2 vezes maior do que os níveis de uma pessoa adulta, tá? E isso dura até depois dos seus 5 anos de idade, ok? Já a síntese da serotonina com diagnóstico de autismo, tá? É menor nos primeiros 2 anos de vida. Pronto, olha ali, ó. Então você tem uma deficiência muito grande da fase inicial da vida da criança da serotonina. Isso está causando um transtorno na formação da rede neuronal, tá? Aumentando de forma gradual até os seus 15 anos, apresentando depois um valor de 1,5 vezes maior que os dos adultos, mas não alcança aquele valor, né, na fase inicial mais necessária por falta de neurotransmissores. Portanto, um déficit da serotonina durante o período fundamental do desenvolvimento cortical do cérebro pode contribuir para anormalidades neuronais no transtorno do espectro autista. Faltou matéria-prima, não consegue construir as pontes de interligações, faltou o trilho do trem, está tudo faltando, porque o corpo está deficiente na fase que ele mais precisa construir, tá? E quem participa de todo esse problema no organismo? A inflamação. A gente vai chegar onde eu sempre iniciei na primeira aula, há 2 anos atrás. A inflamação, tá? É uma resposta do organismo contra desafios antigênicos. O que é antigênicos? Capacidade de um corpo estranho estimular o sistema imune a produzir anticorpos. Então ele entra no organismo e o organismo não pode com ele. Ele é um alienígena, então vai criar um anticorpo, tá? São invasões por agentes infecciosos ou respostas a danos físicos, químicos e traumáticos, tá? Então, tem 2 respostas inflamatórias, uma aguda e outra crônica. A aguda te beneficia porque ela te protege. Toda infecção aguda está para melhorar um processo de ataque. Mas se ela persiste no seu organismo, ela se torna uma infecção crônica. Essa sim não é saudável, tá? Então essa inflamação crônica é um dos piores riscos à saúde que enfrentamos hoje, tá bom? Vai desde uma simples acne a doenças cardiovasculares, doenças neurocomportamentais,
e até mesmo ao câncer. Para você ter uma ideia, todas as doenças autoimunes são por processos inflamatórios crônicos, tá? E quem é que mais participa de tudo isso? Os alimentos. Então, os alimentos representam um dos maiores desafios antigênicos para o sistema imunológico. Foi a minha primeira aula, lembra que eu falei de glúten, de leite? Então a gente vai falar um pouquinho dele de novo aqui, porque está tudo mostrando que a gente tem que cuidar da nossa nutrição. Quais principais alimentos alergênicos nós temos hoje em dia? O principal, o ganhador do prêmio é o trigo, é o glúten. O que é o trigo? Né? Não só o trigo, mas o centeio, a cevada, porque o glúten nesses alimentos, nesses grãos, foi geneticamente aumentado, absurdamente, está 400% acima do permitido, causando uma perturbação da sua microbiota intestinal, que a gente vai falar na aula seguinte, tá? Outro dia, tá? Então, trigo, centeio e cevada se faz necessário eliminar da vida de todos nós. Não é só de um ou de outro, não é modismo, não é porque, tá na moda agora, eu vou tirar o glúten, vou comer alimentos sem glúten. Outros falam assim, mas eu sempre comi a vida toda, eu nunca senti nada e de repente você quer que eu tire isso da minha vida? Pois bem, você nunca sentiu nada, mas você nunca se sentiu tão bem quanto um dia que você retirar. Quando você experimenta um alimento mais saudável, dificilmente você volta para um alimento que não é tão saudável. Claro que a escolha é sua, mas faz-se necessário remover o glúten 100%, principalmente dessas crianças que têm transtorno de espectro autista. Mas meu filho não pode com isso porque todo mundo da família come, vai na casa dos meus avós, dos meus primos, todo mundo está comendo, eu não posso tirar isso dele porque ele vai se sentir, né, menosprezado. Não, é o contrário. Se você tirar, você vai fazer um bem para ele, porque você vai recuperar a saúde do seu filho. Além do trigo, que é o glúten, trigo, centeio e cevada, também temos o leite de vaca. Tá? Quando eu falo leite de vaca, não é só os seus leites em si, mas todos os seus derivados, porque se veio do leite, continua sendo inflamatório. E por que tem inflamação? Não é lactose. A lactose, a gente tem um desconforto gástrico por uma enzima chamada lactase, que o corpo produz para absorver a lactose. Só que aos 9 anos de idade, o corpo para de produzir. Então, causa um desconforto gastrointestinal. O grande problema do leite chama-se caseína, é a proteína do leite, a caseína A1, da vaca Jesse, da vaca holandesa, tá? Então, evite esse alimento e todos os seus derivados, porque são muito alergênicos. E o processo inflamatório crônico vai causar problemas ao longo de toda a vida da nossa existência. Soja também é um antinutriente. Soja é um dos piores alimentos que nós temos hoje em dia. Além de ser transgênica, está cheio de agrotóxico, né? Para você ter uma ideia, um copo de leite de soja ou suco de soja equivale a 2 pílulas anticoncepcionais, tá? Sem falar que ela carrega muito manganês, que bloqueia a cognição de todos nós. Reduzir soja é muito importante para melhorar a sua cognição, tá? Então, mas eu não como soja, será? Todo produto alimentício, quase que 99% tem soja. Biscoitos, bolachas, bolos, tortas, pães, tá? Linguiça, salsichas, embutidos, eles põem soja em tudo. Cuidado, tá? Até a maionese que você consome, a maionese é de óleo de... Qual? É o óleo de soja que você está consumindo, né? Frutas cítricas, quem diria, né? A própria fruta cítrica pode causar reações alergênicas crônicas. Então, podem causar enxaquecas, alterações neurocomportamentais, irritabilidade, tá? Nervosismo, rinite, sinusite, até mesmo infecções urinárias de repetição. E até mesmo labirintite. Às vezes você está consumindo uma fruta cítrica, uma laranja, e você acha que isso é saudável. Pode até ser. A gente não sabe, a gente tem que fazer o teste. Mas talvez ela esteja te prejudicando. Por quê? Porque os cítricos possuem uma amina vasoativa chamada octopamina, que pode promover excitação neural, tá? Deixa seus neurônios irritados, deixa em conflito, né? Também temos o amendoim, que é bem famoso, tá? As oleaginosas, tem as castanhas, nozes, amêndoas, avelãs, todas elas podem causar reação alérgica. Frutos e peixe do mar, e a gente vai falar sobre o ovo, mas muito cuidado. Ninguém tem alergia à gema do ovo. A alergia é, sim, a clara do ovo. A gema do ovo não há
Não há ninguém que seja alérgico, tá? Então, quando o paciente fala assim, mas eu não posso comer ovo porque eu tenho alergia. Não, você tem alergia à clara do ovo. A gema ninguém tem. Pode consumir gema sem risco nenhum à saúde. A todos. Agora, eu falei dos principais alimentos alergênicos. Mas como que eu vou descobrir se ele me causa alergia ou não? Tirando o trigo, centeio, cevada, que é o glúten, e leite de vaca, e soja, os outros a gente tem que fazer, porque esse 100% todos têm, a gente tem que fazer um teste para a gente realmente ver se a gente pode ou não pode. Nós somos muito diferentes um do outro. Temos uma individualidade, que nem nossa impressão digital. Não dá para dizer eu posso comer o que você pode e vice-versa. Talvez para mim te faça bem, ou pode ser que faça mal, e vice-versa para vocês. Então, um teste que eu faço no meu consultório é biofísica, biorressonância. Eu entro na biofísica. Eu não vou explicar aqui, mas se vocês me conhecerem lá no consultório, vocês vão entender como que a gente faz o teste biofísico para saber qual alimento serve para você. Outro alimento é o FoodMap. Mas o FoodMap é um tratamento longo, demorado, de meses para você descobrir qual alimento você pode e não pode, onde você tem que eliminar todos eles e introduzir um por semana e descobrir qual deles te faz mal. Ou aqueles testes que você faz, né, de sangue para descobrir os alergênicos. Não confie naquilo. O laboratório não é de confiança. Aquilo é muito inespecífico. O melhor é a biofísica. Por que biofísica? Porque é a lei que rege todas as outras leis. A biologia depende da química, que depende da física. Então, quando você entra na biofísica, você corrige qualquer problema biológico ou bioquímico. Ok? A semana fica por aqui. Semana seguinte eu vou trazer, talvez a sexta parte, a gente vai conectar cérebro e intestino para tentar finalizar essa minissérie do espectro autista. E não se esqueça, aproveitem, né, essa suplementação injetável que vão te beneficiar muito para todos vocês, tá ok? Excelente semana e até a próxima.